Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Para quem não me conhece, sou Anderson Gomes e hoje é dia do nosso vídeo de inspiração. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, que nós falamos em uma live, recente, né? Se eu não estou enganado, para você que está assistindo Viajante do Tempo em outra data, a live desse vídeo foi no dia 10 de novembro de 2020, espero que tenha sido, né? Mas está lá registrada no nosso canal. E falamos sobre toda a história desse livro, mas hoje nesse vídeo de inspiração eu quero me concentrar em uma só parte deste livro, que é o momento em que um instrutor do André Luiz, o Gubbio, desse livro, né, Libertação, psicografado pelo André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, né, A Vida no Mundo Espiritual. E em dado momento, o instrutor do André Luiz, o Gubbio, ele foi ajudar um espírito obsessor de grande patente, um espírito muito importante na arte da obsessão. E ele conseguiu salvar a família desse espírito obsessor, né, que já estava lá no plano espiritual. Um encarnado e dois no plano espiritual. Bem, mas nós estamos aqui para contar a história do salvamento. Mas o que eu vou ler para vocês é a oração que o Gubbio fez com o desejo de salvar, quando ele pediu pela libertação daqueles espíritos e ele conseguiu libertar. Então olha o que ele disse, ele pediu a permissão do espírito obsessor. Posso orar por sua família? E ele disse, Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, busca igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Olhe só, fazendo uma pausa nessa bela oração do Gubbio. Ele está rogando pelos espíritos que perseguem, pelos espíritos que obsidiam, porque uma das pessoas que ele estava orando ali em favor era um encarnado preso e dois espíritos que perseguiam aquele encarnado não porque odiavam, mas porque sofriam. E ele orava também em favor do espírito obsessor, parente daqueles espíritos ali, né? Então ele pedia que olhar por eles também, olhar por aqueles que também praticam o mal. E ele continua. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Na casa de Simão, o fariseu orgulhoso não desprezaste, a mulher transviada ajudaste com fraternas mãos. Não desamparastes os malfeitores, aceitaste a companhia de dois ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedesse na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoar-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome.
Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício, para que nos possa facultar o anelado crescimento para mundos divinos. Olha só, ele lembra aqui, ele pede por aqueles que são obsessores, para não nos deixar relegados à limitação dos próprios sentimentos, ou seja, dos sentimentos de ódio, de raiva. Mas ele diz aqui, acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, para que pudesse abrir no coração deles o amor, a caridade, a fé. E ele continua, impele-nos a compreensão do drama redentor, a que nos achamos vinculados, ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos em nossa condição de inferioridade se não transformar amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz. Com a mesma aflição que o viajor extenuado no deserto anseia por pura água. Ele sabia que aqueles espíritos todos, até aquele obsessor ferrenho que teve que permitir a oração, já estavam cansados, já tinham sofrido muito. E lá dentro, alguma coisa dizia que era hora de parar. E ele continua, Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente, um ajudar os outros. Beneficiastes os que não creram em ti, protegestes os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que não? Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos entender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Ou seja, ele está dizendo, por que eu aqui que estou ajudando, não vou compreender estes, se eu também já andei no lodo, na lama? E ele finaliza, é para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os, para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. A oração é tão forte que puxa lá dentro da gente o sentimento do gúbio, né? Nos traz aquele sentimento do gúbio, gente. É uma oração de muita força que ele fez pedindo pelo amor de Deus que infundisse naqueles corações já tão sofridos a oportunidade de se modificar, de clarear, de aceitar, de olhar para frente. O espírito, o homem encarnado que estava na prisão, tinha dois espíritos já quase, digamos assim, num estado ovoide, né? Presos ali, viciados, sugando energias. E ainda tinha o espírito obsessor vingativo que buscava vingança por aqueles ali que ali estavam. E ele fez essa oração para libertar e conseguiu, né? Conseguiu. Vejam que quando a gente fala, meus amigos, de auxiliar, nós não precisamos e não devemos querer nos colocar numa redoma de proteção, nos colocar como eleitos da doutrina espírita, ou eleitos das doutrinas espiritualistas, das consciências universais. Nenhum de nós é eleito, nenhum de nós está na frente
digamos assim, para se colocar acima. Todos nós precisamos dar ao outro a condição de melhorar, a condição de se permitir evoluir. É muito fácil se dizer abençoado quando nós estamos dentro do centro espírita, tomando passe, sendo protegido pelos espíritos superiores, ouvindo a palestra, e ali nós estamos sob o influxo das energias do alto, das energias de Deus. Agora é muito mais difícil quando nós não estamos lá, assim como em qualquer templo. Quando nós estamos na igreja evangélica, na igreja católica, na protestante, qualquer uma, com as mãos para os céus pedindo a Deus, ali nós estamos num lugar de maior proteção. Mas é no dia a dia, nas provas, nas dificuldades que nós demonstramos. Onde está a nossa personalidade? Onde está o nosso eu? Em que posição está o nosso ego? Qual é a nossa evolução espiritual? Por isso nós não podemos julgar as pessoas e relegar elas a digamos assim, um ponto da vida, a um lugar da vida em que elas não mereçam uma condição de melhorar, em que elas não mereçam uma condição de confiança. Se Deus dá essa confiança, se Jesus dá essa confiança, se os bons espíritos dão essa confiança, aqueles que já estão nas hostes celestiais e permitem essa modificação espiritual, por que eu, por que você diria que alguém não merece? Então, meus amigos, essa é a mensagem baseada aqui na linda oração do nosso amigo Gúbio, aqui no livro Libertação, psicografia do Chico Xavier, né? E pelo espírito André Luiz, livro muito bom que fala de resgates espirituais. Ele tem um subtítulo A Vida no Mundo Espiritual. Busque entendimento, busque evolução, busque estudo, porque é aqui que está a cura. Até o próximo vídeo de inspiração. Grande abraço!